o homem não só criou Deus, como o criou à sua imagem e semelhança, né? Para resolver o problema da finitude, dentre outras coisas. Porque se tudo que a gente vê nasce, cresce, fica velho e morre, a tendência é crer que tudo no universo obedece essa lógica. Então, se há um planeta Terra, ele há de ter surgido, ele há de acabar, e na ausência de uma melhor explicação, é possível colocar ali o Deus da lacuna. Eu passo a falar do Deus criado pelo homem. Em outras palavras, desde que o homem existe, aparentemente, ele sentiu necessidade de criar um Deus. E caberia a pergunta, por quê? O primeiro autor que eu trago aqui é um sujeito chamado Feuerbach. Escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. Eu estou em 1841. E Feuerbach diz simplesmente: o homem inventou Deus para que transcenda sobre ele. E inventou Deus por quê? Porque precisou inventar. E precisou inventar por quê? Porque a sua vida no mundo material, a única vida que é, o levou a necessitar desta crença. A crença de um justiceiro, a crença de um organizador, a crença de um ordenador, a crença de um relojoeiro, a crença de alguém que está fora e que organiza o que está dentro. Feuerbach deixa muito claro: o homem inventou Deus porque nunca entendeu que a sua existência é exclusivamente consequência dele mesmo e da materialidade que o constitui. Acho bacana esse tipo de reflexão, né, gente? Para quem não tá há muito tempo aqui no canal, provavelmente não sabe, mas eu tive uma fase muito nietzscheana, tá? Tive uma fase, consumi muito, li muito Nietzsche. Pouquinho antes de eu inaugurar o canal aqui. Quando eu inaugurei o canal aqui, eu ainda estava lendo. Aliás, você vai encontrar vídeo meu falando de Nietzsche aqui, lá entre os primeiros vídeos aqui do canal. E o Nietzsche, embora assim, hoje eu tenha uma posição até bastante crítica em relação, tá? Teve uma importância na minha formação intelectual, né? E uma das coisas que eu acho relevante, pelo menos para mim, foi da obra do Nietzsche, é justamente entender essa necessidade que o homem teve de inventar Deus, né? Então ele é muito bom para destruir esses ídolos, né? Não é a mesma linha do Feuerbach, né? Não partem, vamos dizer assim, da mesma estrutura, mas para mim me ajudou nesse ponto, ajudou a entender e até reforçar o meu materialismo, né? Então, hoje reconheço muito dos problemas do Nietzsche e como que a sua teoria foi instrumentalizada, inclusive pela sua irmã, pelos nazistas, aquela coisa toda, é verdade, né? Eu particularmente não sei se eu acredito que Nietzsche era um cara da extrema-direita, um precursor, talvez, dos fachos, eu acho que não. Mas a irmã dele certamente sim, e ela ficou com o espólio da obra, tá? Agora existem muitas problemáticas no existencialismo do Nietzsche, tá? Mas para mim serviu na minha caminhada intelectual, então eu não rechaço, tá? Me ajudou bastante a fundamentar, por exemplo, o meu materialismo. E Deus, como tudo que acontece com o homem, é uma consequência estrita das condições materiais em que o homem sempre viveu. Logo depois de Feuerbach, um discípulo, certamente um discípulo que o superou, eu me refiro a Karl Marx. E um outro ponto, assim, só para ir complementando, é difícil complementar o professor Clóvis, mas assim, o homem não só criou Deus, como o criou à sua imagem e semelhança, né?
para resolver o problema da finitude, dentre outras coisas. Porque se tudo que a gente vê nasce, cresce, fica velho e morre, a tendência é crer que tudo no universo obedece essa lógica. Então, se há um planeta Terra, ele há de ter surgido, ele há de acabar, e na ausência de uma melhor explicação, é possível colocar ali o Deus da lacuna. Né? Dentre outras formas, eu estou aqui apenas sugerindo uma. Tá? Quando se pensa em Deus, em Marx, surge imediatamente uma frase conhecida de todos: a religião é o ópio do povo. Na perspectiva de Marx, também o homem inventou Deus. O homem inventou Deus e, mais do que isso, o homem inventou um culto para Deus. E mais do que isso, o homem inventou comportamentos que indicariam a vontade de Deus. Mais do que isso, o homem inventou comportamentos adequados e inadequados em função da vontade de Deus que ele mesmo inventou. E por que isso? Na perspectiva marxista, tudo o que acontece no mundo, tudo o que é visível, tal como a religião, a moral, Deus, o Estado, a política e a educação, por exemplo, só podem ser explicados por uma matriz material e social que é a produção de bens materiais. Relações de produção, né? O conjunto das relações de produção que pautam toda a estrutura social, né? Tanto a infraestrutura como a superestrutura, né? E Deus seria um elemento superestrutural, portanto organizativo da sociedade, entretanto produto da infraestrutura, ou seja, das relações de produção. Então, a superestrutura, que é onde se encontra Deus, é produto das relações sociais de produção e reprodução da vida material. Tá? É isso que nós entendemos. De tal maneira, meus amigos, que são as forças de produção e as relações de produção numa sociedade a causa última do divino. Em outras palavras, eu não posso entender Deus a partir de uma análise estritamente religiosa ou teológica. Eu não posso entender os discursos sobre Deus olhando apenas para os discursos sobre Deus. Eu não posso entender nenhuma doutrina, nenhuma teoria a respeito de Deus olhando apenas para ela. Existe um subterrâneo explicativo. E esse subterrâneo explicativo, que Marx chama de infraestrutura, é a maneira como o homem produz bens materiais na sociedade. E assim, Marx e Engels entendem a religião como um instrumento de dominação de classe. Quando a gente procura entender isso ao longo da história, o que a gente tem? Bom, primeiro que aquilo que eu, na falta de uma melhor maneira de chamar, chamo de fenômeno religioso, isso é mais antigo que a luta de classes. Então vejam, existem crenças no sobrenatural, existem explicações mágicas para a razão material da vida na Terra antes de existir propriedade privada, classes sociais e Estado. Então a ideia já vinha sendo desenvolvida muito antes. Isso a gente pode chamar de fé, de crença. Por quê? Entre outras coisas, por aquilo que eu disse antes, uma necessidade de enfrentar o desconhecido e
nós enfrentamos esse desconhecido a partir de nós mesmos, da nossa realidade, daquilo que a gente é, do nosso comportamento, do nosso ciclo. Então, tudo que a gente cria, né, dentro desse misticismo, atende a duas premissas. Uma, de ser um espelho de nós mesmos e das nossas relações sociais, e outras, para enfrentar o nosso medo do desconhecido. Tendencialmente, nós tememos o que não conhecemos. E temos pânico da finitude. Temos pânico da finitude. Então, a gente cria esse conjunto superestrutural a partir das nossas próprias relações. Isso é anterior, tá, gente, à luta de classes. Então, você já vai encontrar em sociedades que não tinham Estado e que, portanto, não tinham classes sociais, explicações divinas. Por que nasceu, por que morreu, por que tem melhor caça, por que não tem, por que tem água, por que não tem, por que enfim. Já existiam essas explicações antes. O ponto para nós marxistas há uma gênese da sociedade de classes, um processo onde várias coisas acontecem, que Engels vai chamar de revolução neolítica. Este processo é o processo onde tudo acontece de maneira relacionada. Então, começamos a praticar agricultura, há uma privatização da família a partir da privatização da mulher, ao estabelecimento de uma classe dominante e ao estabelecimento de um acordo entre os indivíduos dominantes para manter-se e reforçar essa posição de dominantes em relação àqueles que eles passaram a explorar o excedente de trabalho. Dentro deste processo, que inclui também um processo de divisão social do trabalho, que quando se estabelece as sociedades sedentárias, o que a gente vai ter? Uma divisão social do trabalho que é realizada por aptidão. Neste mesmo processo vai haver o surgimento de uma classe dominante, composta pelos mais fortes e mais inteligentes, que vão subjugar os demais e extrair o excedente do trabalho dos demais. Nesse mesmo processo, o que vai acontecer? Você vai por aptidão. Então, aquele que sabia construir casa, construía casa, aquele que sabia plantar, plantava, aquele que sabia pescar, pescava, e assim por diante. Aqueles mais fortes, mais inteligentes, responsáveis pela segurança dos demais, se transformam na classe dominante e passam a extrair o excedente do trabalho, num processo que acontece mais ou menos nesse período que a gente conhece como Revolução Neolítica. Neste ponto, onde vai haver uma divisão social do trabalho baseada em aptidões, aqueles que, antes disso, eram os do bando responsáveis por interpretar os fenômenos da natureza, vão se transformar nas lideranças religiosas, geralmente os mais velhos, que têm mais experiência, que dessa experiência vai surgir aquilo que a gente entende como fenômeno religioso. Então eles já vão dar as explicações místicas, mágicas, para aquilo que eles não entendiam do movimento dinâmico da natureza. Estes, nesse momento de transformações de estabelecimento da sociedade de classes, vão obter privilégios ao se associar à classe dominante. No sentido de justificar a posição de dominância da classe dominante a partir de uma aspiração mística, divina, se você quiser. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma configuração da divisão social do trabalho nessa gênese da sociedade de classe, onde os, entre aspas, religiosos vão se abster do trabalho de reprodução material da vida, tendo uma posição destacada na sociedade, justamente por dizer que há um direito divino de governar daqueles que governam. Qual vai ser a consequência disso no desenvolver deste processo? Todas as ditas civilizações primordiais são teocracias. Não há divisão entre Estado
e religião. O líder político também é um líder religioso, em alguns casos até mesmo exigindo ser tratado como um deus. Mas se não fosse tratado como um deus, ele era no mínimo o representante de Deus, referendado pelos religiosos. Ou seja, a prática religiosa surge enquanto uma prática institucional atrelada ao Estado e atrelada à ratificação do poder dos dominantes. Sendo assim, a função da religião na sociedade de classes é manter a estrutura de classes e, portanto, manter a posição de dominação da classe dominante. Isso não tem necessariamente relação com a espiritualidade dos trabalhadores. Isso é uma questão que tem outras dinâmicas além dessa. Tá? Agora, a institucionalização dessa espiritualidade na forma de religião atrelada ao Estado, é pura e simplesmente um instrumento de dominação. A pessoa que crê em determinada prática religiosa institucionalizada fica refém dos líderes religiosos dessa prática. Veja, isso tem uma função histórica, que é a mesma até hoje. Você pode questionar o que diz uma pessoa. Agora, se você crê em determinada religião, você não questiona os ditames dessa religião. Só que ninguém conversa com Deus. A gente conversa com alguém que se diz intérprete da vontade de Deus. Então são ventrílocos de Deus. Então você pode questionar a autoridade de um homem. Agora, se você crê na religião, você não questiona a autoridade dos deuses ou do Deus dessa religião. Então o líder político de uma teocracia, quando ele diz algo, é Deus falando. E você não pode questionar Deus, porque Deus está sempre certo. Porque Deus é poderoso, porque Deus pode te castigar. Bom, aí tem várias formas de chantagear as pessoas a se manterem obedientes. Então você, trocando em miúdos, obedece ao pastor achando que está obedecendo a Deus. Sacar? É essa a lógica. Porque se eu chego para você e digo, olha, você tem que fazer isso porque é certo, você vai dizer para mim, quem é você para me dizer isso? Agora, se você crê em determinado Deus e eu chego para você e digo, olha, Deus, esse aí mesmo que você acredita, quer que você faça tal coisa. Se você entender que eu sou um representante legítimo desse Deus que você acredita, você vai obedecer. Isso é um instrumento muito poderoso. Isso existe há milhares de anos. E é tão poderoso que funciona até hoje. Essa é a dinâmica da religião. Entende? Tem outras dinâmicas, tem outras camadas, tem outros níveis de abstração. Eu estou chamando a atenção apenas para um dos pontos.